Estamos de volta com mais um G Beleza Podcast. E o tema de hoje é um tema que eu acho assim extremamente importante, que é transição de carreira. Porque às vezes a gente conversa com um empreendedor que veio do CLT, que veio do mundo corporativo, e ele não sabe por onde começar e não sabe como iniciar essa transição. Então, por isso que eu trouxe esse tema. E trouxe um especialista no assunto, que é a Diana Lima. Ela é economista, especializada em gestão de negócios da Alavanca Empresarial. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Gê. É um prazer estar com você. E gostaria que você se apresentasse para a audiência, que eu sei que tem muita gente que te conhece, mas tem muitas pessoas também que não te conhecem. Fica à vontade. Muito prazer estar aqui com você. Agradeço pelo convite, Gê. Como ela já comentou, eu sou a Diana Lima, sou especialista em gestão de negócios e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória e como que tudo começou antes, de fato, eu iniciar a minha jornada empreendedora. Legal. Porque, assim, primeiro, eu acho que é um desafio e é um comportamento de coragem, de ter essa atitude. Eu falo também por mim, que também transitei de carreira aos 50 anos de idade. Uau! Eu empreendi na área da beleza durante 40 anos. Então, faz 4 anos que eu vendi minha empresa e também precisei fazer essa transição aos 50 anos e não é simples. E por isso que a gente precisa buscar ajuda e saber qual o melhor caminho, qual a melhor forma de fazer, né? E o que te motivou, então, a sair de uma grande empresa onde você tinha plano de carreira, você tinha toda uma trajetória que você poderia percorrer lá e vir empreender? Porque o empreendedorismo é a incerteza, o risco, enfim, tudo que a gente já sabe, né, Diana? Exatamente. O que te motivou a fazer essa transição e a mudar essa mentalidade e querer empreender? Então, Gê, eu iniciei a minha carreira muito jovem, né? Com 12 anos eu já era manicure, para você ter uma ideia. Então já vim você também poderia trabalhar comigo! na área da beleza logo. Que legal! Bem jovem, eu já era manicure. Eu gostava também muito dessa área de beleza. Só que na época, né, não era uma carreira tão consolidada como hoje. Hoje uma manicure, ela tem a oportunidade de fato ter uma carreira de sucesso, porque ela se torna uma manicure e depois de um tempo ela pode se tornar uma new designer e depois ela pode treinar outras pessoas, ela pode desenvolver um book. Sim. Se for uma pessoa que tem uma visão de negócio, ela pode criar uma franquia, por exemplo. Então hoje é claro que o mercado ele está completamente diferente do que há 15 anos atrás, por exemplo, né? Está mais profissionalizado, né? Exatamente. Então, embora fosse algo que eu gostasse muito, eu não queria aquilo para minha vida, né? Porque era você uma ficou profissão... quanto tempo? Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, né? Tá. Então, eu fazia mais porque eu gostava mesmo. E aí, aos 14 anos, que foi quando eu iniciei, de fato, a minha jornada, né? A minha carreira. Eu tive a oportunidade de entrar em uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional. E eu entrei nessa empresa como jovem aprendiz. E depois... o tempo passou e eu fui efetivada aos 18 anos. Eu morava numa cidade bem pequenininha, no interior de São Paulo também, né? Como Campinas, mas uma cidade menor chamada Piedade. Piedade, que fica próxima de Sorocaba. Sorocaba. Eu fiz faculdade em Sorocaba, então toda vez que falo em Piedade, tem um amigo que é de lá, de Piedade. Que legal. É bem pequenininha. É bem pequena a cidade, então não tem muitas oportunidades. E eu já tinha claro que se eu quisesse crescer, me desenvolver profissionalmente, eu teria que sair de Piedade, né? Sim. Então, foi um desafio muito grande quando eu recebi a proposta de ser efetivada nessa empresa e eu teria que vir embora para Campinas. Claro que eu não poderia deixar essa oportunidade passar. E foi quando eu vim embora. Eu fui muito feliz nessa empresa, era muito feliz nessa empresa, tive muitas oportunidades de crescimento. Quanto tempo Só você que ficou? aí que tá. Eu fiquei aproximadamente 7 anos. Tá. 7, 8 anos. Só que aí o que aconteceu, Gê? Embora eu fosse muito feliz, tivesse plano de carreira, né, como você comentou, o que me motivou a sair dessa empresa? Justamente o propósito de vida. Por mais que eu estivesse feliz ali, teve uma época da minha vida que eu estava numa busca frenética pelo meu propósito de vida. Pelo meu sucesso interior. Com quantos anos? Isso, eu já estava com 22 anos, mais ou menos. Que aí eu tava com aquela...
com muitas dúvidas, eu conversava com os meus amigos que até trabalhavam na empresa, conversava com pessoas mais velhas, mas é aí que tá. A gente tá num país que a nossa cultura é uma cultura que o empreendedorismo tá vindo agora. Mas não é essa a nossa cultura. O que você ouviu dos seus pais? O que você ouviu da sua mãe? Você tem que estudar, se formar, trabalhar numa boa empresa. Óbvio que você tem que valorizar o seu trabalho para que você se aposente nessa empresa. Não é isso que a gente sempre ouviu? Sim. No meu caso foi diferente, que meu pai sempre foi empreendedor. Então tenha uma carreira, estude, tenha uma profissão, mas assim, estudar e se preparar para ter essa autonomia e para gostar, ele sempre falou isso, né? Mas a grande maioria, a realidade do nosso país é isso. Trabalhar na grande empresa ou ser concursada, né, ser um funcionário público e se aposentar lá. De regra, é o que a gente mais ouve, é isso. É justamente. Sim. Isso era justamente o que eu ia comentar com você. Isso é a sua realidade, mas não é a realidade da grande maioria com certeza, não dos brasileiros, né? Então, quando eu falei, poxa, eu acho que eu vou sair dessa empresa, as pessoas falavam, não sai dessa empresa, é uma empresa muito boa, você vai crescer muito, mas é aí que tá. Quando a gente fala de empreender, é muito além do dinheiro. É você, de fato, ter um propósito de vida. Sim. Hoje, é claro que eu me sinto muito mais feliz. Tenho, de fato, uma carreira de sucesso. Trabalha mais. Trabalho mais. Viu, gente? Trabalha mais que empreende, trabalha mais. É muito engraçado, porque a gente acha que quando a gente vai empreender, a gente vai trabalhar menos. A minha agenda, vou ficar mais com os meus filhos, né? Vou ter mais flexibilidade, né? Pelo menos no começo, né? Mas é claro que existe essa possibilidade, né? Inclusive, uma das coisas que a gente mais trabalha no Alavanca Empresarial, o nosso propósito de vida, a nossa missão é estruturar negócios para enriquecer vidas. Quando eu falo de enriquecer vidas, eu não estou falando só financeiramente. Eu estou falando de todas as áreas da vida. Recentemente, na verdade ontem, eu tive uma reunião com uma empresária e ela me falou o seguinte: Diana, hoje o meu negócio, ele é um negócio rentável, é um negócio lucrativo, só que ele depende de mim o tempo todo no operacional. Ela não consegue sair do operacional. Ou seja, é um negócio que dá dinheiro, mas que, em contrapartida, ela não tem qualidade de vida. Ela e é aí eu te refém da pergunto... Né? A que ponto? Né? Aí eu te pergunto, qual que é o preço de você ter um negócio? Né? A gente cria um negócio para enriquecer a nossa vida e, no fim, esse negócio muitas vezes acaba drenando a nossa vitalidade. Justamente por quê? Por um comportamento empreendedor, que é justamente aquilo que a gente falou. Nós não fomos preparados para empreender, nós não fomos preparados para ter um próprio negócio. E é aí que a gente acaba meio que se perdendo no meio do caminho. Então, minha motivação foi essa, realmente ter um propósito de vida, onde eu pudesse ter um impacto, causar um impacto na vida de outras pessoas. E teve alguma referência? Eu ia até te perguntar se alguém da sua família te inspirou, mas você não tem ninguém empreendedor. Alguém próximo de você, amigo, na faculdade, vizinho, você fala, nossa, essa pessoa é inspiradora para mim, eu quero seguir, quero trilhar esse caminho do empreendedor. Não teve. Gente, é muito difícil falar sobre isso, porque... de fato, não teve. Eu vim de uma família muito simples, que não teve, não tem ninguém na família empreendedora, alguém que teve uma carreira de sucesso. Na verdade, inclusive, eu só saí dessa empresa quando o meu pai, ele faleceu. Porque se meu pai estivesse vivo, eu não teria saído. Você não teria coragem. Eu não teria coragem pelo meu pai. Sim. Só que olha que interessante, antes de eu sair dessa empresa, eu já estava empreendendo. Então, eu fiz uma transição de carreira, mas eu não mudei de uma empresa para outra ou saí dessa empresa. Não, eu já estava numa transição de carreira. Sim. Então, eu vi uma necessidade no mercado, na época, e aí eu fui buscar, né, algo para sanar essa necessidade. E qual segmento era? Na área de educação financeira. Então, eu fui consultora financeira, atuei no mercado financeiro por um bom tempo. E aí, depois é que eu me especializei em gestão de negócios. Mas enquanto eu ainda estava nessa empresa, nessa multinacional, eu estava empreendendo. Por quê? Eu não podia abandonar minha carreira de uma hora para outra. Não podia abandonar essa empresa de uma hora para outra. Então, eu fiz essa transição de carreira aos poucos, né? Mas aí, quando a gente está na busca pelo nosso propósito, e o propósito é muito interessante falar, Gê, que é algo interno. Às vezes a gente busca o propósito lá fora, mas o propósito já está dentro de nós. Às vezes ele só não foi ativado ainda. É por isso que a gente precisa se conhecer.
Porque às vezes o que vai ser um propósito para mim ou sucesso para mim, nem sempre é o que vai significar sucesso e propósito para você. Sim. É importante a gente ter essa clareza. Então, quando a gente está nessa busca, a gente não vai de uma hora para outra, eu acho que é isso aqui. Às vezes a gente vai galgar um caminho até a gente chegar onde a gente realmente quer chegar. É legal, porque a gente ouve falar atualmente muito sobre propósito e as pessoas acabam confundindo ou vão, né, nesse certo modismo, né? E realmente existe uma... Não falo que é... Tem gente que acredita em mágica, em... eu vou empreender porque eu quero ter a minha agenda, porque eu quero tirar mais férias, porque eu quero ficar mais com os meus filhos. A gente sabe que, a partir do momento que você escolhe... Primeiro, eu acho que para você que quer empreender, é buscar algo que você goste, que você tenha um talento. Exatamente. E tenha um excelente network e goste de gente. Porque empreender, gente, principalmente quem trabalha com prestação de serviço, é doação o tempo inteiro. É verdade. Lá no Alavanca, você com certeza deve ter vários empresários de vários segmentos. Uhum. E uma das características que todos têm em comum é realmente servir, é doar-se. E o autoconhecimento, como você falou, né? Uhum. É extremamente importante. Porque a gente se conhecendo, a gente vai conseguir perceber que... Será que realmente eu estou dando o meu melhor para o meu cliente? Uhum. Ele está vindo aqui, eu estou entregando um produto, um serviço de valor? A minha equipe entende essa entrega? Dá a verdadeira importância? Porque é fácil você falar assim, né? Mas o cliente vem aqui, ele não vai comprar uma escolha, ele vem comprar experiência. Justamente. Vem comprar uma experiência. E realmente é experiência. Mas a tua equipe está pronta, está preparada para entender? E Quais são os valores dessa empresa? Qual realmente é o verdadeiro propósito? Perfeito, Gê. E muitas vezes o empresário, ele não prepara essa equipe. Porque olha só o que interessante. Como que acontece, né? Primeiro a gente precisa entender o que de fato é empreender. Você decide empreender da seguinte forma. Você identifica uma necessidade no mercado. Porque eu não tenho como empreender em algo que não existe uma necessidade. Porque eu vou vender para quem? Uma dor que você consiga sanar, né? Exatamente. Então, eu identifico uma necessidade no mercado, uma dor. E aí, eu vou desenvolver algo, né? Às vezes, algo que já existe no mercado, mas que não é tão bom quanto as pessoas buscam. E aí, você vai desenvolver algo novo ou você vai desenvolver algo melhor do que já existe. Sim. Sim. E aí você vai sanar essa necessidade. Então, o seu desejo de empreender junto com a necessidade de mercado. Sim. E claro que a gente vai buscar, né, realizar algo que a gente realmente goste, que realmente faça sentido para a nossa vida. Né? Então, muitas vezes a gente é muito bem remunerado, né, mas não é algo que faz sentido para a nossa vida. Então, você me perguntou assim, Diana, teve alguém que você se inspirou, que você olhou e falou assim, poxa, eu gostaria de ser como essa pessoa? Eu não tive uma pessoa específica, assim. Mas, claro que hoje em dia tem muitos influenciadores, né? E tem algumas pessoas que eu olho e falo, poxa, essa pessoa teve coragem. Uma delas, eu não vou citar o nome dele aqui, mas ele trabalhava numa empresa muito boa também. Na época, muitos anos atrás, ganhava um salário muito bom. Só que ele não tinha propósito de vida, que era justamente o que eu sentia. E eu conheci essa pessoa depois de muito tempo, né? Não foi quando eu estava nessa transição. E ele deixou aquele salário, que era um valor muito significativo, muito acima da média salarial do Brasil, para ganhar R$1.500. Meu Deus. E aí a família dele falou assim, como que você vai fazer isso? Você está louco? Como que você vai se manter? Como que você... Ele falou assim, eu decidi que eu quero treinar pessoas, eu quero desenvolver pessoas. E eu sei que se eu fizer isso e eu estiver focado em ajudar pessoas, o dinheiro vai ser só uma consequência. E é justamente isso que eu quero falar para você. Quando você está focado em realmente solucionar problemas, ajudar pessoas, atender o seu público e você trabalha com aquilo que você realmente ama, o dinheiro ele é uma consequência. O que acontece muito é que as pessoas, poxa, eu vou empreender porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não está errado você querer ganhar dinheiro.
Claro, a gente precisa do dinheiro. O dinheiro é importante. Sim. Mas não inverta o papel, né? Porque quando a gente busca algo só pelo dinheiro, aquilo vai ser temporário. Prova disso é que quantas pessoas hoje têm síndrome de burnout? Nossa, tá cheio. Mesmo empresários Sim. que têm empresas. Sim, com Que certeza. estão empreendendo. Então, é muito importante a gente estar atento. E outra questão também que é engraçado, né? No meu segmento, no meu mercado, eu ouço muito isso nas mentorias que eu dou para donos de salões, para grandes equipes. E uma questão que todo mundo fala, a dificuldade em vender. As pessoas não se acham vendedores. E para vocês não deve ser diferente. Empresários e gestores que falam, eu não gosto de vender. Eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu tenho vergonha, não sei. É muito rotineiro isso lá no Alavanca que chega para vocês? É muito rotineiro. E olha só, as pessoas acreditam que elas não são vendedoras. Sim. Só que olha só que interessante, Gê. Eu também passei por isso. Eu também achava que eu não era vendedora. E eu falava assim, olha, eu não quero vender. A minha primeira experiência em venda foi justamente quando eu comecei a trabalhar com consultoria financeira. Eu acreditava no negócio. Era online que você dava essa consultoria? Online ou presencial. E era pessoal ou para empresário? Era pessoa física. Pessoa física. Só atuava com pessoa Tá. física. E aí eu tive muita dificuldade no início, né? Porque eu, como não tinha experiência em vendas, eu tinha muita dificuldade para vender. E aí que tá. Às vezes, principalmente a geração de hoje, né? Com marketing digital, Sim. as pessoas criam uma estratégia muito boa, mas na hora que chega para vender, elas travam, elas não conseguem vender. Então, o primeiro passo, né? Primeiro você precisa acreditar no produto. Diana, tem algum ponto crucial que você acredita que vai fazer com que você consiga alavancar as vendas? Primeiro passo. Você tem que acreditar no seu produto, principalmente quando se trata de um serviço. Porque quando é um produto mesmo, né, que você já tem o hábito de comprar, vamos falar de um sapato que você vai numa loja. Aquele vendedor, ele não precisa necessariamente acreditar naquele produto, porque você está vendo, às vezes é uma marca que você já conhece, que você já confia. Agora, quando a gente está falando de serviço, de uma consultoria, de um serviço que você realmente pode mudar a realidade daquela pessoa, você precisa acreditar naquele produto. Então, esse é o primeiro passo. Se você não acredita, você não consegue passar credibilidade, você não consegue passar confiança, você não consegue tirar uma dúvida, né, quando a pessoa te pergunta algo. Então, esse é o primeiro passo. E é muito recorrente. Então, aquela pessoa que quer empreender, se você é empresário e você tem esse problema, eu não consigo vender, saiba que você precisa desenvolver essa habilidade. Por quê? Você sempre vai precisar vender. Mesmo que você contrate vendedores para vender o seu serviço, o seu produto. Você vai ter que vender a sua ideia para aquele vendedor. Porque se a sua equipe não comprar a sua ideia e não acreditar, ninguém vai comprar e ninguém vai acreditar. O seu cliente, número 1, é a sua equipe. Verdade. É o seu funcionário interno. Então, de alguma forma, você vai ter que vender. Claro, Gê, existem pessoas que já nascem com algumas habilidades, Sim, que acabam se desenvolvendo, né? Que é mais fácil. Mas isso não significa que outras pessoas não possam se desenvolver, que foi o meu caso. Eu sou comunicadora. Meu perfil é comunicação. Sim. Mas ser comunicador não significa ser um bom vendedor. Né? Também. Então, eu precisei me desenvolver. Né? Eu não nasci com a habilidade de desenvolver, com essa habilidade pronta, né? Na verdade, eu fui me desenvolvendo. E o que eu mais aprendi foi quando, de fato, eu entrei para o Alavanca Empresarial. Só que, para mim, foi mais fácil porque eu já acreditava muito no produto. E aí, como que foi que eu conheci? Na verdade, primeiro eu comprei o treinamento. Isso que eu falo, você passou por todo o processo. Eu passei por todo o processo, porque eu já tinha uma empresa e aí eu queria poder alavancar o crescimento dessa empresa. Quando eu conheci a Thaís Bonilha, que é a CEO do Alavanca Empresarial, a criadora de todo o método... Ela esteve aqui já 2 vezes no meu programa, ao vivo, de terça-feira, meio-dia. Thaís, você é uma baita empreendedora, admiro muito, muito o seu trabalho e por isso que a Diana está aqui. Justamente. Então, eu fui, na verdade, para comprar o treinamento. E aí, depois, a Thaís me fez uma proposta e ela falou, olha, eu preciso de alguém na minha equipe, como você, com o seu perfil, e eu gostaria de fazer uma proposta. Ela me fez essa proposta e, obviamente, de pronto, eu aceitei, porque eu me apaixonei pelo Alavanca Empresarial.
Porque eu vi o quanto aquilo realmente transformava a vida dos empresários. Eu sempre falo que o meu propósito de vida, G, não é sobre negócios. É sobre vidas. E vidas impactam negócios. Sim. Né? O seu negócio, ele é o seu reflexo. Se a sua empresa está indo bem, é porque você, como empresária, como pessoa, Sim. está indo bem. Se o seu negócio está indo mal, é porque é o seu reflexo. Sim. Então, o alavanca empresarial, quando as pessoas participam do nosso treinamento, eles falam o seguinte: Diana, eu não sou a mesma pessoa. E a gente também percebe que aquele empresário não é mais a mesma pessoa. Transforma porque mesmo. houve uma mudança de comportamento, né? E aí isso impacta nos resultados do negócio. Então, eu me apaixonei tanto que aí eu passei a fazer parte do alavanca empresarial. E depois de um tempo é que eu fui para a área de vendas. Mas não pense que foi fácil, né? Hoje eu tô falando de vendas aqui, mas não foi fácil. Eu percorri um longo caminho, né? E por que às vezes as pessoas não gostam de vender? Porque houve muito não. E vendas, você tem que trabalhar muito a sua mentalidade, né? Às vezes você vai receber 10 nãos para um sim, né? E como que você vai trabalhar essa sua mentalidade, a sua forma de pensar é o que vai fazer toda a diferença. Mas vender é crucial, porque nenhuma empresa sobrevive sem vendas, né? Então é uma habilidade que a gente precisa desenvolver. É verdade mesmo. E a dificuldade que as pessoas têm, além do medo da rejeição, né? Que a grande maioria tem de ouvir não, é como você falou, é preparar o mental, né? É buscar ferramentas, é se capacitar tecnicamente, né? Além de ser bom comunicador. Eu acho que também, no fundo, as pessoas acabam negligenciando. Eu percebo pelo meu mercado. Eu falei, mas tem dificuldade de vender. Às vezes eu pego um cliente que a revenda, ele quer trabalhar muito a revenda de produto, shampoo, condicionador. A minha clipe, a revenda esse mês, Cara, mas e aí? Aí eu vou fazer a entrevista, vou conversar com a equipe. Você está oferecendo? Não. Então você não vai vender. Vender é oferecer. Como que você vai ter os melhores resultados se você nem sequer... Primeiro, antes de tudo, que você falou, né, Diana? Acreditar no produto, confiar e oferecer, gente. Como que vai ter os melhores resultados se você não oferece e você não acredita? Eu sempre falo o seguinte, vende mais quem oferece mais. Sim. Às vezes o empresário, ele fala o seguinte: poxa, eu quero alavancar as vendas do meu negócio. Eu preciso de novos clientes, eu preciso de mais clientes. Mas olha só, e se você tiver uma estratégia onde você vai conseguir aumentar o ticket médio das vendas dos clientes que você já tem? Então, por exemplo, um salão de beleza, como você comentou. A pessoa foi lá para fazer um tratamento, seja ele qual for o tratamento. Durante a conversa ali com a minha cliente, porque vendas é você ouvir a necessidade daquela pessoa, daquele cliente que está ali na sua frente. E o salão de beleza, na minha opinião, é o melhor lugar para você fazer negócio. A pessoa vai ficar ali na sua cadeira durante horas, às vezes para fazer um procedimento. Nisso, você precisa estar atento para conversar com aquela pessoa que está ali sentada. Às vezes ela vai falar: poxa, eu tenho uma dificuldade no meu cabelo está super desidratado, ou não estou com muito tempo para poder ficar hidratando. E aí você já oferece uma máscara que ela age em 3 minutos. A cliente está implorando para você oferecer algo para ela. Exatamente. E você não presta atenção. E a pessoa não presta atenção. A pessoa não vende. Agora, quando a gente fala de vendas, uma das coisas também que a gente mais fala no alavanca empresarial é justamente isso. Todas as pessoas da empresa precisam vender. Às vezes a gente foca muito no vendedor, é a obrigação do vendedor vender. Não. Todas as pessoas precisam estar atentas. Então, vamos falar de um salão de beleza, né? Trazendo o exemplo de toda a sua carreira, como você comentou. Às vezes a gente fica muito esperando que a recepcionista faça esse papel. Mas a recepcionista é a pessoa que menos vai ter contato com aquele cliente. Quem que mais vai ter contato com aquele cliente? Quem está fazendo atendimento. O cabeleireiro, embora ele não seja um vendedor, digamos assim, ele é a pessoa que sabe qual que é a necessidade daquela cliente. A cliente confia e acredita nele. Está ali na cadeira dele 3, 4 horas para fazer umas mechas e o cara não oferece. Aí ele vai na recepção pagar, a recepcionista oferece e vende. Exatamente. E entender que assim, você já está ali com a cliente. Se ela confiou de sentar na sua cadeira ao ponto de fazer uma mecha com você,
Você acha mesmo que ela não vai confiar que você ofereça um produto? E isso, a gente está falando de um salão. Sim. Se a gente for falar aqui de uma padaria, por exemplo. Às vezes a gente vai comprar algum produto e a pessoa que está ali não oferece algo a mais para você, né? Sim. Então, recentemente, mesmo a Thaís estava contando essa história, que ela foi na padaria para comprar presunto, queijo e pão. Só que ela pediu só o presunto e comprou o pão. Quando ela chegou em casa, que ela se deu conta que ela não tinha comprado o queijo. E ela falou, poxa, eu não vou voltar lá na padaria para eu poder comprar o queijo. Mas olha a falta de atenção da atendente. Complementar, O que ela poderia ter falado? Você vai levar o presunto? Tem mais alguma coisa? Você não quer levar o queijo também? Na hora ela ia se lembrar que ela precisava do queijo também. Então, muitas vezes é a falta de atenção. Isso é uma das coisas que impactam muito no crescimento da empresa e para que o empresário consiga alavancar as vendas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao nosso tema também. Lá no Alavanca Empresarial, vocês também fazem algum trabalho específico nesse aspecto da transição de carreira? Na verdade, o nosso treinamento, o Alavanca Empresarial, ele é baseado em 6 pilares de gestão. Por quê? Claro que quando a gente vai fazer uma reunião com o empresário, ele vai nos apresentar algumas dores, algumas dificuldades que ele tem ali no negócio. Só que não é uma única coisa que você vai fazer na sua empresa que você vai conseguir atingir os resultados que você deseja. Sim. Seja ele qual for. O primeiro pilar que a gente trabalha é a gestão do comportamento empreendedor. Então, o Alavanca Empresarial, ele é baseado também na psicologia cognitiva comportamental. Diana, mas o que psicologia tem a ver com empreendedorismo? O que psicologia tem a ver com gestão? Tudo. Porque gestão é comportamento. Sim. Inclusive, eu não sei se vocês já pesquisaram, uma das maiores causas de falência das empresas nos primeiros 5 e 10 anos, isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas que apontam isso, não está relacionado ao modelo de negócio, não está relacionado à economia do país, ele está relacionado ao comportamento do empresário. Sim. Então, o seu comportamento frente à sua empresa é o que vai, obviamente, direcionar se você vai ser um empresário de sucesso ou não. Se você vai conseguir alavancar o crescimento da sua empresa ou não. Então, esse é o primeiro pilar. Por quê? Porque, por conta do comportamento, né? Então, essa transição de carreira, quando que o empresário ele decide abrir um negócio? Normalmente, é quando ele tem um amplo conhecimento naquela determinada área. Então, ele trabalha numa empresa. Vamos citar aqui uma empresa de engenharia, por exemplo. Então, ele é um engenheiro, trabalha naquela empresa ali, e de repente ele fala, poxa, eu posso abrir um negócio como esse aqui. E aí, ele vai e abre o próprio negócio. Só que, qual que é o conhecimento que ele tem? Técnico e operacional. Ele domina o operacional. Sim. Só que para ter uma empresa, eu preciso dominar, além da gestão operacional, eu preciso dominar o estratégico. Uma empresa, ela funciona como se fosse uma pirâmide. Consegue imaginar uma pirâmide? Sim, sim. Então, a base da pirâmide é o nível tático. Aliás, é o nível operacional, né? Que são aquelas pessoas que vão fazer a empresa rodar mesmo, né? Depois, no meio da pirâmide é que eu tenho o nível tático. O que é o nível tático? São as pessoas que vão cuidar desse operacional, garantir que todos os processos, eles realmente funcionem, né? Que são gerentes, que são gestores, que são supervisores. E depois a gente tem, no topo da pirâmide aqui, o nível estratégico. Aonde que o empresário tem que estar? Estratégico. No estratégico. Só que aonde que eles estão na maioria das vezes? Operação. No operacional. Por quê? Porque eles não se prepararam para atuar mais estrategicamente no negócio. E isso é gritante no mercado de onde eu venho, no mercado da beleza. Porque a grande maioria dos empreendedores são profissionais da área da beleza, são os cabeleireiros, as manicures, que são os artistas que falam, não gosto de gestão, não gosto de números, não gosto de indicadores, mas para a gente empreender, a gente tem que entender de indicadores e definir qual a melhor estratégia. Tem que estar lá realmente no topo da pirâmide, né? Exatamente. E a grande maioria está na operação. Exatamente. É claro que a gente não está aqui, né, romantizando o empreendedorismo. Sim, em algum momento, o empresário ele vai precisar estar no operacional. Principalmente quando a gente está falando ali do início da empresa, sim, né? Só que a gente gosta de falar sobre visão de futuro.
né, sobre prazos. Quanto tempo eu vou estar no operacional? Qual que vai ser o meu próximo passo? Né? Então, às vezes, a gente abre uma empresa, mas a gente não tem um planejamento estratégico, não tem metas. E aí você fica preso ali no operacional justamente porque você não tem uma visão do que você vai fazer no próximo passo. Né? Então, claro que em algum momento você vai precisar atuar no operacional. Só que depois, você precisa estruturar a sua empresa para que você consiga ir para o estratégico. Porque é o estratégico que vai fazer a empresa crescer. Sim. Né? Ah, Diana... Quando a gente fala de gestão financeira. Quando eu falo de gestão financeira, é muito além do que contas a pagar e contas a receber. Sim. O empresário, ele não é só pagar boleto. O empresário, muitas vezes, ele fica focado só no que eu tenho, no meu caixa, no que eu tenho que pagar e no que eu tenho para receber. Sim. Só que até para que você consiga projetar o crescimento da sua empresa, você precisa ter uma visão estratégica. E é aí que entra os indicadores financeiros. Então, o empresário tem um contador. Só que o papel do contador não é avaliar os indicadores. E as pessoas fazem confusão danada, né? Com o papel do contador e com o gestor financeiro. Então, todo mundo confunde. A gente vai fazer, por exemplo, uma análise dos indicadores. São os empresários. Sou eu, como empresária, como dona da empresa, que preciso sentar e avaliar qual que vai ser o próximo passo, como que eu vou projetar o crescimento da minha empresa. Não é o contador que vai fazer isso, porque quem é responsável pela estratégia da sua empresa é você, Sim. que é o dono da sua empresa. Uhum. Né? Verdade. Mas essa é uma confusão, assim, generalizada, né? Em quase todos os mercados. A pessoa está ali na operação, ela tem consciência de que ela precisa parar de ser centralizadora. Tem gente que não consegue delegar também, né? E com certeza vocês devem preparar e falar desse tema. Não consegue delegar e acha que só da forma que ela faz, ela vai conseguir um resultado melhor. E nem sempre, né? Por isso que é importante a implementação e padronizações dos processos dentro da empresa. Quando que eu vou conseguir delegar? Primeiro, para que você até consiga delegar, você tem que ter clareza do que você precisa. Muitas vezes o empresário faz uma contratação porque ele acha que ele precisa de uma determinada pessoa ali. E outro detalhe, além dessa informação, ele precisa ter clareza até onde ele quer chegar. Aonde ele quer chegar, qual a visão que a maioria não tem. Perfeito. E o que eu vou fazer para chegar lá, né? Uhum. Então, falando sobre essa padronização, sobre delegar, eu tive uma experiência com uma empresária, algumas turmas anteriores do Alavanca Empresarial, que ela tinha feito 4 contratações erradas, antes dela conhecer o treinamento. Essas 4 contratações, ela fez para o administrativo, porque ela achava que ela precisava de alguém no administrativo da empresa. E ela estava começando a empresa ainda, então ela não tinha muitas experiências. E aí, ela passou pelo Alavanca Empresarial, e lá no Alavanca Empresarial, a gente tem o pilar de gestão de pessoas, onde, de fato, a gente faz a preparação para que o empresário, ele realmente tenha autonomia, clareza sobre as contratações, para que ele consiga contratar da forma correta, como que ele vai identificar qual que é o perfil que ele busca. Porque muitas vezes, o empresário ele abre uma vaga, chega a 10 currículos. Desses 10, quando ele consegue fazer entrevista com todos, vamos supor que ele consiga fazer entrevista com 7. Ele chega pra mim e fala, poxa, Diana, eu entrevistei 7 pessoas. Só que dessas 7, eu não queria ficar com nenhuma. Eu fiquei com uma que era a menos pior. Só que aí eu te pergunto, quem abriu a vaga, quem divulgou a vaga e quem criou a vaga? O empresário? Sim. Sabe o perfil ideal do cliente? A gente não busca pelo perfil ideal do cliente? Só que na hora da gente fazer uma contratação, o que a gente faz? A gente negligencia isso. Ou faz assim, pergunta para... Ô fulano, você não conhece ninguém? Tem um primo que está desempregado? Você não tem uma prima que precisa trabalhar? Ah, traz aqui e começa amanhã. E faz a contratação de qualquer jeito. Negligencia isso, né? Então, o primeiro passo é você ter clareza daquilo que você precisa, né? E aí, essa empresária me falou o seguinte, depois que ela passou por esse módulo, né, de gestão de pessoas, ela fez uma contratação. Ela teve, claro, que muito mais sucesso, justamente porque ela teve uma preparação para fazer essa contratação. E ela identificou que não era de um administrativo que ela precisava de um vendedor. Olha. Então, quantos talentos nessas contratações ela não perdeu?
Porque tinha uma pessoa que ela tinha contratado que era muito boa. Mas justamente por essa falta de cultura organizacional, falta de organização, falta de processos, tudo isso que eu estou falando aqui não é só para que o empresário consiga tornar o negócio replicável e independente dele no operacional, mas para que você, empresário, também consiga reter os talentos na sua empresa. Porque se você tem um talento e você não tem uma cultura organizacional, você não tem processo, você não tem padrão, aquela pessoa não vai ficar. Segura. Não. E aí você acaba perdendo aquele talento, né? Então é importante que você estruture a sua empresa de modo que você consiga aproveitar melhor os talentos que você tiver trabalhando com você. Realmente construir esse verdadeiro código de cultura, né? Que a grande maioria, no meu mercado também, é uma dificuldade. As pessoas, eu preciso contratar uma manicure. Aí passa uma na rua, eu pego a primeira que aparece e realmente não fica. Você não consegue reter porque você não se preocupou em se preparar para fazer essa contratação, fazer uma entrevista comportamental, alinhar os valores da pessoa com os valores da empresa, que muitas vezes não é claro para o empresário, né? E eu tenho certeza que vocês preparam tudo isso lá na Alavanca. Justamente. A gente trabalha os 6 pilares, né, de gestão de negócios. E uma das maiores dúvidas, né, e que os empresários trazem é o seguinte: poxa, mas o meu segmento é diferente de uma outra pessoa que está lá, de um outro empresário. A gente precisa entender o seguinte, que todo negócio, ele precisa de uma gestão estratégica. Então, o Alavanca Empresarial, ele é um curso, ele é um treinamento que ele te dá base para que você tenha a capacidade de fazer gestão de qualquer negócio. Então, se hoje eu tenho uma empresa de engenharia, amanhã ou depois eu decido abrir uma outra empresa num outro negócio completamente diferente. Agora eu vou abrir uma pizzaria. Ele vai te dar base para que você consiga gerenciar qualquer modelo de negócio, porque ele é aplicável a qualquer modelo de negócio. O que vai mudar? É uma estratégia para outra. É justamente por isso que lá no nosso treinamento a gente faz um acompanhamento individualizado, que é esse o grande diferencial do Alavanca Empresarial. Então, o empresário entra para o treinamento, ele vai precisar implementar alguns planos de ações. São esses planos de ações que vão fazer com que o empresário tenha de fato resultado. Então não é o tipo de treinamento que você vai lá, acumula um monte de conhecimento e você não sabe o que fazer com aquilo. E mantém na gaveta. Exatamente. Você tem aplicabilidade. Por isso que a gente tem uma especialista também em gestão de negócios, que é um supervisor de alunos, onde ele faz esse acompanhamento. Qual que é o papel do nosso supervisor? É garantir que o empresário consiga implementar esse plano de ação. E cada empresário tem um supervisor acompanhando? Na verdade, é um supervisor da turma. E aí ele faz esse acompanhamento individualizado com cada empresário. É por isso que as turmas, elas são bem pequenas. É de 15 a 24 alunos no máximo. Que é pra gente conseguir fazer esse acompanhamento de perto. Hoje eu sou gestora, né? Então, cuido de toda a parte ali de vendas. Então, a parte comercial eu sou responsável. Também cuido dessa parte da gestão, da supervisão. E sempre estou à disposição também do empresário em caso ele tenha alguma dúvida que ele queira sanar comigo mesmo ali. Mas a gente faz esse acompanhamento, Gê, que é para garantir que ele tenha resultado e para que ele também não se sinta sozinho, né? Porque muitas vezes você entra, faz um treinamento, faz um curso, você tem toda a parte teórica, mas e quando você vai aplicar, você fala, poxa, mas como que eu vou aplicar isso no meu negócio? Sim. Então, no Alavanca Empresarial, a gente tem esse grande diferencial. E nós temos recebido feedbacks muito positivos desse acompanhamento, que isso faz toda a diferença na hora de implementar o plano de ação. Eu acho que você deve ter vários cases de sucesso. E tem empresários que chegam lá desacreditados no método, porque já passou por vários outros treinamentos, principalmente pandemia, que todo mundo começou a vender online, porque fórmulas milagrosas, né? E quando ele chega lá, acho que já chega meio desacreditado, fala assim, é mais um que eu vou, né, para minha coleção. Aí quando chega no final, tem a verdadeira surpresa de resultado, porque ele conseguiu aplicar a estratégia, o conhecimento na prática. E aí não vai ter um resultado impossível não ter resultado positivo, né? E vai ser sucesso. O empresário, ele só não vai ter resultado se ele não tiver comprometido com o negócio dele. Todas as pessoas que implementaram, que realmente fizeram valer, eles tiveram resultado. Agora, isso que você me falou é muito interessante, Rê.
Gê, porque assim, tem um empresário que ele marcou muito a minha vida. Muito, assim, a minha trajetória. Quem fez o treinamento primeiro, inclusive ele é daqui de Indaiatuba. Quem fez o treinamento primeiro foi a filha dele. E a filha dele chegou no treinamento justamente desacreditada. Na época, quem fez a reunião com ela, só para vocês entenderem como que funciona a nossa estrutura. O empresário entra em contato com a gente vai até a empresa para conhecer a empresa, né? E para a gente poder entender a necessidade daquele empresário e principalmente ver se a gente vai gerar resultado para aquele empresário. Porque se durante a reunião eu identificar que eu não vou gerar nenhum resultado, eu nem levo o empresário para o treinamento. Sim. Por quê? Porque eu quero que ele tenha resultado, né? E aí foi muito interessante porque isso impactou tanto a vida dela que ela falou, pai, eu preciso que você faça esse treinamento. E ela empreendia na mesma empresa com o pai? Não. Ela empreendia numa outra área, numa outra empresa diferente. E aí, ele falou, mas eu já tenho muita experiência, muitos anos de experiência, eu acho que eu não tenho nada para aprender nesse treinamento. E aí, a Thaís que fez a reunião com ele. E foi muito interessante, porque ele falou assim, Thaís, é o seguinte, eu quero saber, primeiro, quem que vai pagar o treinamento? E ele falou assim, porque eu não vou pagar. Eu quero saber se o treinamento... Eu não vou pagar o treinamento. E aí a Thaís falou assim, olha, se você aplicar, se você realmente estiver comprometido com o seu negócio, o treinamento vai se pagar. E assim, ele já tinha muitos anos de experiência. Estou falando de mais de 20 anos de experiência. Eu imagino. E aí ele entrou pro treinamento. E pasmem, na terceira aula... Isso não acontece com todo mundo, tá? Eu já quero deixar isso claro aqui. Sim. Porque é claro que esse período que o empresário passa ali no alavanca empresarial, ele é um período de plantio. Ele vai ter resultado nesses 3 meses, óbvio que vai. Mas os maiores resultados mesmo, eles virão depois, com o tempo, Sim. né? Só que o interessante foi que com esse empresário aconteceu diferente. Porque na terceira aula, ele teve um start e... ele fez um contrato que o treinamento se pagou em mais de 10 vezes. Eu tenho, inclusive, até um vídeo dele guardado no meu celular. Que legal. Então, o treinamento se pagou. Mas isso não foi o que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi a transformação que esse empresário teve de dentro para fora. Todos os amigos dele, pessoas próximas, famílias, falam, olha, o que aconteceu com você? Você não é a mesma pessoa. E ele fala, eu passei por um treinamento. O treinamento alavanca empresarial. Inclusive, depois a outra filha dele veio fazer o treinamento. Ele passou a indicar para todas as pessoas. E aí, que legal. Teve 4 sócios que ele indicou, o alavanca. E aí, eu fui fazer a reunião com esses empresários. E ele me falou, Diana, eu posso participar da reunião? Queria muito aprender com você. E aí, a gente está falando de eu tenho idade para ser filha dele. Na verdade, as filhas dele são até mais velhas que eu, só para você ter uma ideia. E ele falou assim, eu queria muito aprender com você, eu aprendo muito com você. E aí, eu realmente me senti lisonjeada por ele ter me dito aquilo, porque eu falei, poxa, é muito gratificante você poder contribuir com a vida de uma outra pessoa, ainda que essa pessoa tenha muito mais experiência que você. Verdade. Sabe? E aí, ele fez a reunião comigo, e no final da reunião, isso me marcou muito. Ele me falou assim, Diana, você não vende. Quando ele me falou isso, gente, eu falei assim, meu Deus, ele vai falar que eu não sei vender, né? E eu que sou responsável pelo comercial do alavanca empresarial. E eu falei, nossa, ele vai falar que eu não sei vender. Ele falou assim, você não vende, você encanta as pessoas. Por isso que as pessoas querem entrar pro alavanca empresarial. Sim. Quando ele me falou aquilo, Gê, eu falei assim, eu realmente estou no caminho certo. Porque o meu objetivo não é vender o alavanca empresarial. O meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham resultado tanto nos negócios quanto na vida. Sim. E até quando uma pessoa não entra para o treinamento, que é justamente o que eu falei no início, é sobre você ter uma mentalidade e sobre o que você oferece e que muitas vezes vendas, aquele não que você recebe não tem a ver com você, mas tem a ver às vezes com o momento que a pessoa está vivendo ali. Mas eu fico triste quando o empresário às vezes fala, poxa, eu acho que eu não vou fazer agora, porque isso acontece. É raro, porque a nossa taxa de conversão é muito boa. Então, quando a gente faz essa reunião, na verdade, o empresário ele já vem com a necessidade, ele sabe que ele precisa desse treinamento. Mas é legal também que ele já vem com o gatilho da segurança, porque ele já vem indicado por alguém que já passou
E já teve resultado e está indicando com confiança, né? Exatamente. Com autoridade, né? Mas eu fico triste quando o empresário ele não entra, não porque foi uma venda, mas porque a gente sabe o quanto aquilo poderia mudar a realidade daquele empresário. Sim. Então, quando eu falo de propósito, G, é justamente isso. Você sabe que você realmente ama o que você faz se você se perguntar, eu faria isso de graça? Sim. Eu daria um Verdade. treinamento de graça? Eu daria uma consultoria financeira de graça? Sim. Com certeza eu daria. verdade. Agora, por que a gente não faz esse treinamento de graça? Hoje a Thaís, ela tem um outro negócio, né? E eu tenho outras possibilidades também. Mas isso de fato é o que move a nossa vida. Eu me emociono todas as vezes que o empresário conta algo que ele fez e que mudou a vida dele, sabe? Isso pra mim é o que de fato me move, sabe? Com relação à minha vida profissional. E por que a gente não faz isso de graça? Porque quando você faz de graça, as pessoas não valorizam, Fato. né? Então as pessoas não vão dar um devido valor para aquilo. Sim. E isso funciona também para você, empresário. Porque muitas vezes a gente tem um negócio de ouro na nossa mão e a gente fala, eu vou fazer de graça porque é o que eu gosto de fazer. Aí que tá, né? Mas aí você não vai conseguir impactar tanto quanto se você estivesse cobrando. E quantas turmas até hoje você já Formaram? Nós estamos na 21ª. Inclusive, essa semana, quinta-feira, no dia que vai ao ar o podcast, nós vamos iniciar mais uma Que turma de legal. 24 empresários. E são 90 dias, 3 meses. São 90 dias. Tá, e uma vez por semana, é isso? Isso, uma vez por semana. Essa turma vai ser toda quinta-feira, das 19 às 23. Em Campinas. Em Campinas. Sempre Campinas. Isso. E tem, com certeza, muitos empresários daqui de Indaiatuba, né? Muitos. Já tem alguns que vão participar dessa turma. Uma coisa muito interessante, né? As pessoas sempre perguntam, poxa, Diana, é um treinamento de 3 meses, mas eu vejo tantas imersões, né? Por que as pessoas... Por que vocês não fazem imersão? Eu e a Thaís, nós temos muito claro algumas estratégias. E uma delas é que a imersão... eu acho que ela, sim, pode nos ajudar muito. Os empresários podem ter muito resultado com imersão. Mas a gente não faz imersão justamente porque já foi comprovado que o nosso cognitivo, ele vai absorver conteúdo por um tempo ali, né? Então, você imagina participar de uma imersão de 3 dias. É muito conteúdo para pouco tempo, para você conseguir absorver, e você não absorve tudo aquilo. E é aí que quando você vai implementar aquilo que você aprendeu naquela imersão, você não consegue, você trava. Sim. Quer dizer que o empresário não vai ter resultado, que participou de uma imersão? Não quer dizer que ele não vai ter resultado, ele vai ter resultado. Só que claro que vai ser muito mais difícil do que quando você passa por um período maior de um treinamento. Sim. Então, um dos nossos diferenciais é justamente esse. Inclusive, tem até um depoimento de um empresário que fez o treinamento, que ele fala que o maior diferencial do Alavanca Empresarial é justamente o conhecimento aplicado. Você tem o conhecimento e aplica. Conhecimento e aplica. Então, você tem um tempo para aplicar aquilo que você aprendeu, né? Sim. E é isso que faz com que você consiga ter resultado e medir o resultado. Porque é um treinamento que, inclusive, a gente dá até garantia de resultado. A Thaís falou. A gente confia tanto na nossa metodologia que a gente dá a garantia de resultado. Isso significa o seguinte: se o empresário passar pelo período de 3 meses, né, assistindo todas as aulas, implementando todo o plano de ação, se ele não tiver nenhum resultado no negócio dele, a gente devolve todo o valor investido no treinamento. Então, não é o tipo de treinamento que o empresário vai lá e entra com dúvida, né, se ele vai ter resultado ou não. Ou ele tem resultado ou ele tem o dinheiro de volta. Mas a gente nunca teve a garantia acionada. Olha que legal, né? Justamente Propor porque a gente isso entrega. é porque vocês, além de entregar, vocês sabem da responsabilidade e dos cases que vocês já tiveram de sucesso, né? Justamente. Por isso, para bancar, né? Para bancar dessa forma, realmente é porque, assim, olha, se você fizer parte e colocar em prática, né, Diana? Porque é mais importante. E quando as pessoas falam de imersão, é isso mesmo, né? A gente volta com aquela empolgação, mas assim, é uma semana só e acaba. Acaba. É um tempo limitado, né?
Então 90 dias eu acho que... E com esse acompanhamento, com essa preocupação que vocês têm de acompanhar esse empreendedor, esse empresário, para ver se realmente ele está tendo dificuldade, se ele está conseguindo colocar em prática tudo aquilo que vocês ensinam, né? É justamente isso. E o resultado, ele vem. Não tem como. Falando sobre vendas, né, é uma das coisas que vai também impactar no resultado da sua empresa, né? Quando você consegue trazer essa segurança também para a sua equipe, né? Então, eu sei que tudo, absolutamente tudo que eu disser naquela reunião com aquele empresário que eu vou ter ali, eu sei que eu vou conseguir entregar. Olha que legal. Então, eu não tenho medo algum de fechar um contrato. Às vezes, são empresários que são 4, 5 sócios de uma mesma empresa, né? E eles fecham e falam, não, a gente precisa do treinamento, a gente vai para o treinamento. E tem aquele sócio que acredita mais e aquele que fala assim, eu não boto fé não tô botando Sem fé dúvida. Sempre claro, tem. Sempre tem. Isso acontece muito. Principalmente quando a gente está falando de um empresário que já passou por muitos treinamentos, que já fez muitas imersões, que já tentou de tudo, né? Que são as objeções. Sim. Por isso que é importante a gente ouvir o cliente. Qual que é a necessidade dele, sabe? Isso acontece. Agora, quando a gente está falando de uma sociedade, né? A gente faz toda uma movimentação na empresa. Com certeza. E aí é importante que os empresários, os sócios estejam alinhados. E vai gerar mudança, né? E gera mudança. E mudança dói. Mudança dói. Porque você tem que sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é muito confortável, né? Eu contratei uma vez um consultor que ele era muito engraçado. Ele falava assim para mim, toda vez que eu vou começar a iniciar um trabalho, eu falo pro meu cliente, você já começou a sua terapia? Aí a cliente olhava assim, como assim? Eu prefiro que você comece a fazer terapia porque vai mudar muita coisa na sua vida. Eu falei, gente, já chegava assim com 2 pés no peito. Mas é isso mesmo, porque mudança dói. E principalmente comportamento. E a gente sabe que gestão é realmente comportamental. Inclusive tem até um produto do Sebrae, que é a Empretec, que estuda 30 tipos de comportamentos empreendedores. São 7... Na época que eu fiz eram 9 dias, faz uns 20 anos que eu fiz. Hoje são 7 dias. E realmente, empreender é comportamento. É mudança de mindset, né? Modelo mental. Exatamente. É uma mudança, né? E é muito engraçado porque às vezes o empresário ele chega para o alavanca empresarial desanimado. Ele fala que ele está tendo muito problema com a equipe. Acho que é uma reclamação que você mais ouve, né? Só que gestão de pessoas. Muitos deles são surpreendidos quando passam pela alavanca empresarial. E às vezes aquele colaborador, aquele funcionário que era o que mais dava problema, é o que mais se engaja na mudança da empresa, na implementação de uma cultura. Por isso que é importante ter uma cultura organizacional. Porque a cultura, o ambiente, ele vai moldar sim aquele colaborador. Sim. Sabe? O inverso também é verdadeiro. O inverso também acontece. Às vezes você tem um colaborador ali que ele está implementando uma cultura ruim, né? Que é a famosa laranja podre, né? Que acaba impactando ali em todo o restante da equipe. Só que existe uma diferença daquele empresário que ele é termômetro e do termostato. Vocês já ouviram falar sobre esse termo? Não, explica aí para nós. Vamos lá. A gente sempre fala que o empresário ele precisa ter uma mentalidade funcional, né? Então, o que acontece muito? O empresário, a equipe está toda desmotivada, aí ele chega na empresa, ao invés dele motivar a equipe, ele acaba se desmotivando junto com a equipe, que é o famoso termômetro. O que é o termômetro? Ele se adapta ao ambiente. Sim. O que o termostato faz? O termostato é o que está presente na geladeira, é o que está presente no ar-condicionado. É ele que muda a temperatura e determina qual que vai ser a temperatura daquele ambiente. Quando a gente vai fazer, né, essa analogia com o empresário, não só com o empresário, mas na nossa vida mesmo como um todo, a gente precisa ter essa visão. Eu vou ser moldada pelo ambiente ou eu vou ter a oportunidade e o poder de mudar aquele ambiente. É bem isso, né? Às vezes a gente acaba sendo muito esponja, né? Sim.
gente acaba pegando tudo pra gente. E é justamente a mudança de comportamento. E como ter uma boa gestão de pessoas? Que as pessoas sempre reclamam assim. Ah, mas tá difícil contratar, mão de obra tá escassa, apagão da mão de obra, todo mundo fala, né? E como lidar com pessoas e fazer uma boa gestão? Falando ainda sobre essa questão do comportamento, primeiro a gente sempre tem que começar por nós, sobre o nosso comportamento. Estava comentando que muitas vezes o empresário entra para o treinamento desmotivado com a equipe, né? Poxa, a equipe não me gera resultado. Só que quando o empresário começa a ter aquela mudança de comportamento justamente por conta do alavanca empresarial, a equipe começa a mudar. E aquele colaborador que era um colaborador problema acaba se engajando e muitas vezes eu já vi empresário que chamou a pessoa para fazer parte da sociedade da empresa, depois de um tempo. Olha que mudança. Porque a gestão, ela também está relacionada ao comportamento daquele empresário. Sim. Porque a gente empreende, abre uma empresa, mas a gente não está preparado para liderar. Então a gente Lidera também pelo precisa exemplo, né? desenvolver essa habilidade de ser um líder. Sim. Para que você consiga engajar a sua equipe, né? E aí fazer gestão é justamente isso. Eu sempre falo, G, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, você que está nos assistindo já deve ter ouvido falar sobre isso. 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se a gente não entender de pessoas, a gente nunca vai entender de negócios. Por quê? Negócio gira em torno de pessoas. Sim. Né? Então, para você criar um negócio para atender uma necessidade, você vai atender uma necessidade de quem? De uma pessoa, de Sim. um público. Né? Verdade. E aí você precisa ter esse poder de conseguir gerenciar tanto os seus clientes quanto as pessoas. E tudo vai impactar e tudo vai partir do seu comportamento. A mudança, a gente sempre tem que partir de nós mesmos. Sim. Porque a gente fica muito focado no outro. O outro tem que fazer, a minha equipe. E aí, quando eu falo que eu não tenho uma mão de obra qualificada no mercado, o que eu preciso fazer? Eu preciso preparar. Investir. Eu preciso moldar essa pessoa. Sim. Tem duas formas de você contratar. Ou você vai buscar alguém no mercado que já é uma pessoa que está pronta, qualificada e muito provavelmente 99,9% de chance dessa pessoa já estar em uma empresa. Você vai ter que, portanto, tirar provavelmente ela da concorrência, ou seja, você vai ter que fazer uma proposta melhor. Sim. Ou você vai formar pessoas. Formar pessoas é um desafio grande? Com certeza é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de formar aquela pessoa já na cultura da sua empresa. Com certeza. Por isso é importante ter processos na empresa. Porque você só vai conseguir formar pessoas a partir dos processos, para que você tenha Você clareza vai multiplicar, para né? poder multiplicar aquele conhecimento interno da empresa. Agora fala para mim, para o empresário que está nos assistindo, não vai dar tempo que você vai começar uma turma dia 24, quinta-feira. O Isso. próximo alavanca, 90 dias depois? Não. A Só. gente vai ter uma turma que vai iniciar... 2024. É Não. isso. Esse ano ainda. Tá. A gente tá só estruturando qual que vai ser a próxima turma, mas vai ser finalzinho de outubro ou comecinho ali de novembro, mas mais para final de outubro começa uma próxima turma. Então, se você deseja alavancar o crescimento da sua empresa, tornar o seu negócio replicável e independente de você no operacional, se você deseja alavancar as vendas e estruturar todas as áreas da sua empresa, eu te convido para conhecer o Alavanca Empresarial. E eu posso dizer com toda certeza, Gê, que é o melhor treinamento que você vai passar na sua vida, embora você já tenha tido outras experiências com outros treinamentos. É realmente um divisor de águas, o Alavanca Empresarial. Ele transforma vidas e, consequentemente, os negócios. Que legal. Diana, obrigada por estar aqui. Por tanto, tão jovem, com tanto conhecimento, com tanta autoridade naquilo que ela fala. Gente, vale super a pena. E obrigada, Thaís, por ter me apresentado a você. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo trabalho de vocês. Que eu conheci a Mari, daqui de Neto, Mari Siqueira. Nossa, eu faço incrível. os meus filhos com ela. Maravilhosa. E eu conheci a Thaís através dela, da transformação que eu vi acontecendo na Mari. Que eu fiz. Que é uma empresária que fez a Alavanca Empresarial. Isso, e foi através da Mari que eu conheci a Thaís. Parabéns, obrigada por estar aqui. E parabéns pelo propósito de vocês.
Obrigada, foi um prazer imenso. Espero que a gente possa se ver outras vezes. Com certeza. Foi realmente uma tarde muito gostosa que nós passamos aqui. Te desejo muito sucesso, Gê, em tudo que você fizer, nas suas consultorias. Obrigada. E também te convido para conhecer o Alavanca Empresarial. Estou curiosíssima. Irei sim. Obrigada. Com certeza. Obrigada, pessoal. E para você que ficou com a gente até agora, eu tenho certeza que alguma mensagem, algum insight tenha ficado. Muito obrigada pela audiência de sempre e até o próximo G Beleza Podcast.